Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar nosso grande curso, nossa grande aula sobre o regime jurídico único do Estado de Goiás. E agora chegou a hora aí da gente comentar as penalidades, né? Um assunto gostoso, um assunto tranquilo, um assunto que está dentro do regime disciplinar, né? Só para fechar, para fazer para você uma ajuda à memória do que nós estamos trabalhando aqui, para você situar como que a administração pública tenta manter a disciplina, tenta manter a ordem dentro da sua repartição, dentro dos seus poderes. Né? Então vem comigo aqui. Nós já estudamos aqui os deveres. Dever é o que? O dever é a obrigação de fazer, tá? Se você não cumpre o dever, tá? Você com certeza vai provocar uma transgressão de disciplinar, ou seja, você vai cair em uma proibição, né? Você cair em uma proibição, em uma transgressão, sabe que nós temos dois tipos, uma geral e outra específica para a polícia e sistema prisional. O que acontece? A partir do momento que houve essa transgressão, tá? Você vai ter que assumir seus atos. Você vai ter uma responsabilidade sobre os seus atos. E nas responsabilidades, ela pode ser administrativa, tá? Civil ou penal. Já estudamos isso, né? Na esfera administrativa, você será punido, penalizado, pelo capítulo 6º, que são das penalidades. Nós temos aqui 7 tipos de penalidades, na qual nós vamos estudar detalhadamente uma a uma. Professor, se essa minha conduta, a minha conduta, o fato que eu fui responsável, causar prejuízo ao Estado, ação civil, a terceiros, você vai pagar fórum civil. Se essa conduta resultar em crime, ação penal, fórum criminal aí nas costas, você vai sofrer um processo criminal, com certeza aí é muito desgastante, né? Então vem comigo, das penalidades, já vamos direto no artigo 311, né? O que diz o artigo 311? O caput do artigo 311, isso vai trazer 7 incisos, que cada inciso vai representar um tipo de penalidade que pode ser aplicada ao funcionário ou ao servidor público do Estado de Goiás. Né? Primeiro, a penalidade de repreensão. Você tem que compreender que das 7 penalidades, a mais leve, tá? A mais leve, de menor potencial ofensivo, é da referente à pena de repreensão. A segunda pena é a suspensão. A suspensão nós vamos explicar em detalhes, também a repreensão. Só para você ter, ele fica suspenso do serviço, ok? Essa suspensão decorre aí até 90 dias, né? O terceiro, multa, né? Inclusive, este assunto multa, eu quero fazer aí um elogio público aí ao Estado de Goiás. Eu sou professor de estatuto aí, já gravei dezenas de estatutos aí no Brasil todo, de vários estados, e eu digo para vocês que este ponto dessa aplicação dessa penalidade multa, o Estado de Goiás está parabéns, houve uma regulamentação fantástica em relação aí à aplicação da multa, que a gente vai explicar para vocês, né? O quarto, destituição de mandato, né? Destituição de mandato. A quinta, demissão, né? Que é a pena aí a mais severa ao servidor público, tá? Mais severa ao servidor público, ele deixa o serviço público, né? Vamos lá, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? Você tem que entender o seguinte, que demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade andam juntas, né? Por quê, professor? Vem comigo. O cara é servidor público, hoje o cara aprontou feio. Só que amanhã saiu o ato de aposentadoria do cara, o cara vai lá, o cara está aposentado, está na inatividade, está de boa, né? E aí, prof? Só que passados 10 dias, a administração pegou lá o ato do cara. O cara caiu lá na rede. Vai mandar embora? Vai fazer o processo? Vai mandar embora? Sim. Vai ser demitido? Não, porque demitido é somente para quem está na ativa. O que vai acontecer com o cara? Se no final, né, for aplicada a pena de demissão, vai ser cassada a sua aposentadoria. Disponibilidade, vamos lá. Analogia desse exemplo que eu disse para vocês. O cara aprontou feio. Bum! O cara teve sorte, entre aspas, né?
Amanhã, o órgão que ele trabalhava foi extinto. E todos aqueles servidores públicos que detinham a estabilidade, não pode ser mandado embora, ser exonerado, né? Eles ficaram em disponibilidade, lá de boa, na casa dele, né? Claro, um dispositivo aqui do estatuto, né? E aí, professor, vai ser demitido? Não, demitido só por quem está na ativa, está lá na bruta, né? Aí, passado o processo, pode ser colocado aí, cassada a disponibilidade. Então, os três têm que andar juntos, né? Sexto e, finalmente, o último, destituição do cargo em comissão. Tá? Então, o cara está lá no cargo de comissão, ele vai ser destituído. Então, essas aqui são aí as 7 penalidades previstas. Tem que saber com certeza, né? Então, o artigo 311 traz o que? As 7 penalidades. E agora, professor? Agora, todos os parágrafos do artigo 311 vêm dar a cabo, vêm regulamentar, passar os detalhes da aplicação da multa. Muito interessante. Já no primeiro parágrafo, tá? Já no primeiro parágrafo, vai trazer para nós 5 possibilidades, tá, de aplicação da multa, né? 5 possibilidades da aplicação da multa, né? Resumindo o assunto multa, né? Então, nós vamos trazer aqui 5 possibilidades agora, 5 incisos de aplicação da multa, e nós vamos ter uma multa também lá quando nós falarmos do quê? Da suspensão. A gente vai falar também de outra possibilidade da aplicação da multa quando a gente falar lá na suspensão. Então, vem comigo. Ao servidor será aplicada a pena de multa, cumulativa ou isoladamente, né? Olha que coisa interessante, né? Então, a multa é a única pena que ela pode ser aplicada cumulativamente, tá? Cumulativa ou isoladamente com as demais sanções previstas nessa lei, nas seguintes hipóteses. Então, você pode receber uma pena de repreensão e uma multinha. Você pode receber uma pena de suspensão e uma multa. Você pode receber uma demissão, uma pena de demissão e uma multinha, e assim por diante. Então, ela pode acumular com qualquer outra espécie de pena previsto no caput do artigo 311, que são as outras 6 lá. Bacana? Vamos lá. Então, parágrafo primeiro, ele vai trazer os 5 casos de multa, né? Primeiro caso de multa, né? Vamos lá. Primeiro caso de multa. Sobre o valor, a renda, tributo, numerário, receita, haver, remuneração, subsídio, recurso ou verba pública, né? Item A, tá? Item A. Esse item A é muito interessante. Esse item A, na minha interpretação de professor, eu sou um estudioso do direito administrativo, principalmente o direito administrativo estadual. Eu chamo esse cara aqui de multa pedagógica, né? Multa pedagógica, esse item A, né? Por exemplo, o sujeito foi lá, tá? Multa pedagógica, né? Na minha opinião, eu achei muito interessante esse dispositivo aí. Vou estudar mais sobre esse assunto, vou pesquisar mais sobre esse assunto. O sujeito foi lá, foi fazer ele recebeu uma ordem de serviço para ele ir no interior do estado para fazer lá uma expensão, um trabalho, enfim, uma reunião, não interessa. 5 diárias que o cara recebeu, tá? Ele ficou 2 dias, ele retornou. O certo, ele o quê? Ele devolver 3 diárias, né? 3 diárias, ok, isso é o óbvio, né? E aí diz que é o seguinte, eu estou chutando, viu, gente? Eu não conheço esses detalhes da legislação estadual. Eu com certeza tem isso regulamentado, né? Todos os estados têm. Aí lá o regulamento interno falava o seguinte, ó, cara, você vai devolver a diária, a devolução, você vai fazer a devolução, você tem uma devolução para fazer aí em 5 dias. Bacana, né? Só que ele não devolveu em 5 dias. E aí? Ele vai pagar essa multinha aí. Ah, o professor, o cara tinha que prestar conta daqui 10 dias, não prestou. E aí? Por dia ele vai pagar. Desculpa, vai pagar essa multinha. Então, essa aqui para mim é pedagógica. Olha só, sobre o valor da renda, tributo, numerário, receita, haver, remuneração, subsídio, recurso ou verba pública, ou seja, bem abrangente, né? Sobre isso o quê? De 0,2% por dia de atraso, ó. Por dia de atraso, pela ausência de recolhimento, você devia recolher uma taxa, não recolheu. Você tinha que entregar algo, você não entregou. Você tinha que repassar algo, você não repassou. Você tinha que devolver, não devolveu. Você tinha que prestar contas ao erário e não prestou. Ou outra forma equivalente de regularização tempestiva. Olha aí, ainda deixou outras possibilidades, né? Mesmo que tenha feito posteriormente, né?
Então, olha só, vencia hoje essa regularização, essa prestação de conta. Você não fez. Você fez, mas você fez 15 dias depois. Então, de hoje ao 15 dias, você vai pagar essa multa de 0,2% ao dia. Tá aí, ó, limitada a 20% deste valor. Parabéns. Então, olha aí. Então, você tem, ele quer o quê? Ele quer que você cumpra os prazos, né? Muito interessante, grande instrumento de gestão isso aqui, né? Então, você recebe multa diária de 0,2% até 20%. Item B da primeira hipótese da aplicação da multa. Eu conto as hipóteses aqui, são 5 hipóteses, e tem mais uma hipótese lá da suspensão. Então, são 6 casos de aplicação de multa. B, 1% a 10% pelo que deixar injustificadamente de arrecadar, cobrar, lançar, exigir ou de adotar outras providências do resguardo do erário. Então, você tem aí de 1 a 10%, uma atitude que você está negligenciando, né? Você aí está deixando de arrecadar injustificadamente, né? Cobrar, lançar. Então, você tinha lá como autoridade e está cobrando uma taxa para o cara. Você não fez isso, sem justificativa. Então, você pode pagar de 1 a 10% aí, tá certo? Sobre a renda, tributo, numerário, receita, subremuneração. Então, outra hipótese aqui também é pedagógica também para o cara, né? Porque, ó, se você não lançar, se você não cobrar, se não arrecadar, se você não exigir, tá? E o cara tem que colocar, puxa, eu posso pagar de 1 a 10% do valor. Então, opa, vou fazer o meu. Então, tá bom? O item 1, eu acho item 1 pedagógico, né? Item 2, agora começa a mudar, né? De 1, aqui eu já vejo que é mais punitivo, né? O outro tem uma punição, mas uma punição, né? Vamos lá. De 1% a 10% do valor do tributo ou de qualquer outra receita pública, né? Olha só, bem focado aqui, né, para o pessoal do físico, né? O valor do tributo, né? O valor do tributo. A gente sabe que o tributo é impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições e assim por diante. Ou qualquer outra receita pública, né? Aí outra receita pública. Nós sabemos que nós temos receitas públicas não tributárias, né? Que pode atingir aí o pessoal do administrativo, do Estado, com certeza. Nós temos outras receitas que o Estado recebe que não seja receita tributária. Então, ó, deixou bem claro o legislador qualquer outra receita, né? Então, presta atenção. Então, o Estado aqui, ele está preservando aqui o seu patrimônio, né? Na verdade, o recurso da sociedade de 1 a 10% do valor do tributo ou de qualquer outra receita pública pela sua exigência, quando sabia, ó, então a gente sabia, ou deveria saber, ou ele tinha, ou se ele não sabia, mas ele tinha obrigação de saber, tá aí? Indevida ou mesmo que devida, tenha empregado na cobrança meio vexatório, ó, vexatório ou gravoso, não autorizado pela legislação, tá? Então, você tem que fazer coisas só de acordo com a legislação. Eu vejo esse item 2 aí, uma proteção, tá? Uma proteção para a sociedade, né? Então, o cara vai pagar essa multa. Item 3, o valor de 10 a R$ 1.000. Agora, aqui não é mais percentual. O legislador fez questão de colocar valor de R$ 10 a R$ 1.000. Olha só, por unidade, documento, livro, sistema, programa, arquivo ou quaisquer outros meios, instrumentos, coisas, bens ou objetos que estejam sob a sua guarda ou responsabilidade pelo desaparecimento, extravio ou perda ou ainda pela inutilização, destruição ou danificação desses a que tiver dado causa, né? Então você está sob a sua responsabilidade uma biblioteca, por exemplo, né? Está lá. E você está sob sua responsabilidade, né? Foi roubado, foi danificado, entendeu? Está aqui qualquer um desses casos aqui, desses fatos aqui, você pode ser penalizado de 10 a R$ 1.000 por cada livrinho. Bacana, ótimo, né? Isso aqui vai forçar o quê? Que o servidor público tenha mais zelo à coisa pública, né? Olha aí. Então, você tem que prestar, muito importante isso, cara. Inclusive, eu agora, como cidadão, digo para vocês o seguinte, que essa aula aqui eu vou deixar ela pública, 100% no YouTube, tá? Vou deixar lá, sem fins comerciais, para que todos aqueles que desejam
ingressar no Serviço Público Estadual do Goiás, assiste essa aula e já entra com essa compreensão. Aqui mostra claramente qual que é a intenção e o trabalho que deseja do servidor, né? Vamos lá, multa. Então são quantos casos de multa? 5, nós já vimos 3. Quarto caso de multa. De 1/10% a 1% por dia de atraso, injustificado, sobre a sua remuneração bruta ou subsídio pelo descumprimento de prazos destinados ao desempenho de atividades ou tarefas determinadas pela autoridade competente ou assim previstas na legislação, né? Vamos lá, pelo descumprimento de prazos, né? Então eu sou o seu chefe, você sabe que chefe manda quem pode, obedece quem tem juízo e nunca entra em rota de colisão com o seu chefe. Eu digo isso porque eu já fui subordinado muito tempo, também já fui chefe muito tempo na administração pública, tenho uma vasta experiência da administração pública. Então é o seguinte, o seu chefe vai lá, passou uma ordem de serviço e te deu um prazo de 5 dias para você concluir aquela tarefa e aquela missão. Você descumpriu o prazo, cara. Então você pode receber, ó, de 1 a 1%, tá? Por dia de atraso, cara. Por dia de atraso, olha aí. Tá certo? Sobre esse, né? Ele quer o quê? Que as coisas aconteçam, né? Bacana, né? Item 5, tá? Item 5 chama uma competência residual da multa, tá? Então nós temos aqui 4 itens, né? Claro, né? Multa é uma punição, o nome já diz. Mas aqui, né, é sempre com foco meio pedagógico aqui, né? Você vê que aqui não é desligamento, né? O cara vai mexer com o bolso do cara. E o item 5 é uma multa o quê? Que eu chamo uma multa residual, tá? Uma multa residual. Vem comigo, de 1 a 10%, tá? Do valor do dano causado ao erário. Olha, do valor do dano causado ao erário pela prática de outras transgressões disciplinares. Nós sabemos que as transgressões disciplinares, tá? Olha aí, as transgressões disciplinares são aquelas transgressões previstas no artigo 303 e no 304, né? 303 de caráter geral e aqui específica para a polícia e para o socioeducativo, para o sistema penitenciário. Então tá lá, né? Não abrangidas nos incisos 1 a 4. Então nós temos aqui 4 casos, né? Então, no caso de outras transgressões, tá, que causaram dano ao erário, você pode pagar de 1 a 10% da multa, né, que não abrangidas no inciso de 1 a 4, que são as outras multas aí desse dano. Ou seja, o legislador ampliou a capacidade e a possibilidade da aplicação da multa, né? Bacana? Tá aí, multa, né? Muito interessante esse assunto. Parágrafo 2º, né? Exceção da multa. É importante. Por quê, professor? Exceção na aplicação. Por que ela é exceção, né? Vamos lá, o examinador adora exceção, tem que saber. Com exceção das multas relativas às transgressões disciplinares, olha só. Então, das transgressões disciplinares, que resulte o dano erário, a aplicação das demais multas previstas neste artigo será limitada por processo no valor equivalente a 50% da remuneração bruta ou subsídio mensal do servidor, considerando-se a média dos valores por eles recebidos dos últimos 12 meses imediatamente anteriores à sua aplicação. Então, essa exceção de multas aqui é das transgressões disciplinares que causem dano ao erário, prejuízo ao erário. Então, a limitação é de 50%. Aqui aplica-se muito naquela sanção lá pedagógica do servidor, né? Lembra da pedagógica de entregar o prazo, de você ter uma multa diária por você não prestação de contas, pela devolução, haver e assim por diante. Então, isso aqui é um limitador para a aplicação da multa, que ela é uma exceção, né? O valor da multa e a sua base de cálculo será objeto de atualização monetária nos termos da legislação tributária estadual. Esse parágrafo 3º, né, praticamente hoje no Brasil não se pratica mais a atualização monetária, dada a estabilidade da economia. Lembre-se que essa lei é de 1988. Em 1988, nós tínhamos uma inflação classificada no mundo da economia como inflação galopante, né? Ela sempre aumentando, era gigantesca. Eu lembro que nesse ano aí nós chegamos a ter 40%, 50% de inflação um dia. Então, naquele momento, era necessária o tal de atualização monetária. Mas está aqui no Estatuto, né? Parágrafo 4º, vem comigo.
Se o infrator alegar impossibilidade financeira de recolher. O parágrafo 4º é uma possibilidade de quê? De aliviar a forma de pagamento. Ele vai trazer o quê? O parcelamento, né? Vem comigo aqui. Se o infrator alegar impossibilidade financeira de recolher integralmente a multa que lhe tiver sido aplicada, o valor desta, com os acréscimos legais e observada, no que couber a legislação tributária estadual sobre o parcelamento de débitos, por decisão da autoridade julgadora, ou seja, a autoridade julgadora que vai autorizar o débito, poderá ser pago em até 12 parcelas mensais e sucessivas. Então está aí para você a possibilidade do parcelamento da multa, né? E vocês viram aqui que o legislador foi pesado nos valores, né? Ele colocou, às vezes você está no exercício da sua atividade lá, você causa um dano de milhões, né? Você pode 1% de milhões é 10 mil reais, né? Quinto, vamos lá. Possibilidade de redução, tá? As multas que tratam este artigo, ressalvadas previstas no seu parágrafo 1º, inciso A, serão reduzidas para o valor equivalente se os seguintes percentuais e seu pagamento for efetuado nos prazos abaixo. Então, vem comigo aqui. Ó, o que acontece aqui? A multa aqui, como falei, em muitos casos que eu vi aqui, gente, a multa tem um caráter pedagógico. Tá? O cara tinha um prazo, o cara não cumpriu, tá? O cara tinha que devolver o dinheiro, não devolveu. O cara, então, eu vejo muito pedagógico isso, né? Que quando o cara mexe no bolso, puta, não é que eu não quis cumprir o prazo. Eu acredito em você, eu acredito. O que aconteceu? Cara, eu esqueci. Eu juro, eu realmente esqueci. Eu sempre cumpro o prazo, mas esse processinho passou batido, cara. Ou seja, né? Aí, mexendo no bolso do cara, o cara, putz, não posso esquecer mais, né? Então é o seguinte, ó, as multas que trata este artigo, ressalvadas, ou seja, exceto o parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, que é aquela diária de 0,2% até 20% de prestação de contas e assim por diante, serão reduzidas para o valor equivalente aos seguintes percentuais se seu pagamento for efetuado no prazo abaixo. Ou seja, então ela é pedagógica. Então o que acontece? O legislador quis o seguinte, olha, cara, você recebeu a multa, beleza, né? Então eu vou te conceder, já houve a punição, só o recebimento da multa já é uma punição. Cara, então é o seguinte, eu vou te conceder um desconto aí se você pagar nas seguintes situações. Vem comigo aqui, né? 30%, vamos anotar aqui. 30%, 40%, vamos anotar aqui, e 50%, opa, um bom desconto da multa, né? Porcento até 8 dias, 20 dias e 30 dias, contados da data da notificação, respectivamente. Então, vamos lá. Notificação. Você foi notificado no dia 31/3. Prof, por que você está fazendo isso? Porque eu quero pegar um exemplo de 30 dias. Então, na notificação diz que você tem que pagar. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau.